Olá, eu sou o Odir, sou doutor pela Universidade de São Paulo, sou autista e hoje eu queria abordar o tema da vacinação das pessoas autistas diagnosticadas com síndrome de Asperger. Por quê? Porque aqui no estado de São Paulo, finalmente, as pessoas com deficiência que não recebem o benefício de prestação continuada, o BPC, estão podendo ser vacinadas. Finalmente. Porque até pouco tempo atrás o estado de São Paulo só vacinava pessoa com deficiência que recebesse o BPC conforme a orientação do governo federal. O governo federal continua com essa orientação, que é grupo prioritário para vacinação apenas a pessoa com deficiência que recebe BPC. Aliás, é o único grupo chamado prioritário que tem classificação socioeconômica. Ninguém chegou para maiores de 60 anos e disse serão vacinados aqueles que recebem apenas um salário mínimo de aposentadoria, por exemplo. Ou serão vacinados os que não recebem aposentadoria. Ninguém fez isso. Ninguém fez isso com professores. Serão vacinados apenas os professores que recebem até tal valor. Ninguém fez isso. Nenhum grupo teve essa classificação socioeconômica. Mas no caso de pessoas com deficiência, o governo federal ouve por bem, por mim ouve por mal, classificar de acordo com o critério socioeconômico e muitos estados seguem, muitos municípios seguem as orientações para e passo do governo federal. Outros municípios, outros estados não. Então eu sabia, por exemplo, que no Paraná, pelo menos em Curitiba, se eu morasse lá, eu poderia ter sido vacinado antes. E eu fui vacinado ontem. Hoje é dia 11 de junho, eu fui vacinado dia 10 de junho. No primeiro dia em que o governo do estado resolveu vacinar as pessoas com deficiência que não recebiam o BPC, o benefício de prestação continuada. E nós estamos tendo relato agora, que já é o segundo dia, que muita gente que é autista, mas cujo critério de diagnóstico é o famoso F84.5 da síndrome de Asperger, está tendo a sua vacinação negada. Por quê? Essas pessoas são menos autistas? Aí a grande questão por trás do maldito diagnóstico de síndrome de Asperger que foi criado há muito tempo atrás. As pessoas acreditam que quem tem síndrome de Asperger é menos autista. Porque as pessoas acreditam que autismo leve é menos autismo. As pessoas não conseguem entender que é apenas o grau de suporte que é um pouco menor. Mas quem tem síndrome de Asperger, tem uma inteligência preservada, não quer dizer que não tenha deficiência mental. Aqui é necessário a gente diferenciar a deficiência mental da deficiência intelectual. Claro, sem deficiência intelectual, alguns inclusive possuem inteligência acima da média e são capazes de ter habilidades fantásticas parecidas com aquelas de savants, mas não são aquelas habilidades de savant. A habilidade de savant é aquela habilidade de cálculos astronômicos, ou dizer que dia da semana caiu um dia qualquer do passado ou vai cair um dia qualquer do futuro. Não, pessoas com síndrome de Asperger normalmente é muito comum que tenham aquelas habilidades derivadas do hiperfoco, um grande grau de conhecimento sobre o seu campo de interesse. E como elas não têm deficiência intelectual, as pessoas pensam que ela não possui deficiência mental. E aí, todos nós autistas, não importa o diagnóstico, possuímos uma deficiência mental. Qual deficiência mental? Aquilo que os neurotípicos chamam de teoria da mente, que é um componente muito importante na mente humana, dos neurotípicos, que trabalha aquela questão do colocar-se no lugar do outro. Muitos chamam, infelizmente, de empatia, não é exatamente de empatia que o autista tem problema, e de ser capaz de reagir a uma série de situações. Nós temos problemas na teoria da mente, temos deficiências na teoria da mente. Basicamente, o autista tem empatia.
mas ele demora a se tocar. Embora no passado chamassem o autismo de psicopatia autista, o termo foi abandonado. Por quê? Porque nós não somos psicopatas, nós temos empatia. Às vezes a gente tem dificuldade de se tocar, demora a se tocar, e eventualmente quando a gente se toca a gente pode ter até uma hiperreação. Eu conheço autista que chora de emoção em comercial de margarina, por exemplo. Acontece. Acontece. Então vejam, nós temos deficiência nesse setor. Uma segunda deficiência, nós temos uma alteração no giro temporal que cuida da fala, que é tão comum entre autistas que alguns estudos de cientistas estão defendendo que esse seja um marcador nas ressonâncias. Essas alterações, que são comuns em autistas, são do processamento da fala, tanto para ouvir quanto para falar. E daí você deve estar perguntando, né? Se perguntando, mas você está falando tão bem, você não tem essa deficiência. Será? Você não me conhece? Eu tenho dificuldade de processar a fala ouvida. Eu às vezes peço para uma pessoa repetir o que está falando para eu compreender, e não é surdez. Peço para ela falar de outro modo. Eu tenho uma dificuldade grande no local onde está todo mundo falando ao mesmo tempo. Por exemplo, uma roda de bar. Que as pessoas estão todas conversando entre si, etc. E eu fico completamente perdido. E estressa. E eu, para ir num boteco hoje em dia, tomo uma dose dupla do meu antipsicótico e tal, porque eu fico perdidinho tentando acompanhar as conversas, etc. e tal. Eu tenho facilidade para dar uma aula. É um ambiente controlado. Dar uma palestra, participar de um seminário, falar em público, isso eu tenho facilidade. Mas não tenho facilidade na interação social. Eu sou autista. Era de se esperar. Nós temos essa deficiência. É o que nos caracteriza. Outra coisa que nos caracteriza, que também é mental e não intelectual, é o pensamento rígido. Pensamento rígido é aquela capacidade de focar num determinado assunto e não sair dele, mesmo que haja prejuízos. Os benéficos e maléficos hiperfocos. Aquela criança que você não consegue tirar da atividade. Que ela volta para aquela atividade, volta para aquela atividade, volta para aquela atividade. É o pensamento rígido. Isso é uma característica nossa. E para a vida em sociedade, isso é uma deficiência. Lembrando, nós somos deficientes em relação a um certo padrão da sociedade de comportamento. Todos nós. Não importa o diagnóstico, F84.5, F84.1, F84.0, F84, sabe-se lá que número. E esses são os problemas da CID-10. A CID-11, que vai entrar em vigor agora em 2022, ela já não traz o diagnóstico de síndrome de Asperger. Eu espero, é uma esperança minha, que com isso acabe o preconceito, ora positivo, ora negativo, que se tem sobre síndrome de Asperger. Porque se construiu uma imagem no tempo que síndrome de Asperger era uma característica de gênios, de pessoas que se davam muito bem em determinados campos. Eu lembro de ver um post de uma menina em que ela foi muito irônica. Ela falou, ei gente, eu fui diagnosticada autista com síndrome de Asperger. Aí, agora é a ciência que diz que eu sou mais inteligente que vocês. Ela brincou. E claro, nos comentários ela estava falando, o pessoal só vê as qualidades e não vê as dificuldades. Aliás, nós autistas, costumamos dizer que o que diferencia um autista nível 1, com menos necessidade de suporte, onde se encaixam as pessoas com síndrome de Asperger, e um autista nível 3, que é aquele que normalmente não fala, que comumente não tem uma dificuldade de comunicação muito grande, às vezes tem déficit intelectual, né? O que diferencia um e outro é que do nível 1 todo mundo só vê as capacidades, não vê as dificuldades, e do nível 3 todo mundo vê as dificuldades e não vê as capacidades. Mas nós estamos todos no mesmo barco.
Nós todos somos autistas. Infelizmente, alguns autistas diagnosticados com síndrome de Asperger ficam até felizes, achando que são menos autistas. Desculpa, autista é autista. A partir do momento que você tem um diagnóstico de autismo, você não é neurotípico. Você não é meio neurotípico. Você não é neurotípico e acabou. Simplesmente você é autista. E sinto dizer, quem tem síndrome de Asperger está mais próximo daquele autista grave, totalmente não verbal, do que de um neurotípico, porque muita gente não vê as outras coisas relativas ao autismo, as pessoas só veem as questões mentais. Ei, autista tem mais faringite, autista tem mais problema de estômago, autista tem uma hipersensibilidade corporal absurda que é confundida com alergia, autista tem problemas gástricos, autista tem um pacote de situações que as pessoas não enxergam, né? E que fazem parte do pacote autismo. E aí? E aí, na hora da vacinação, as ordens do governo do estado de São Paulo não fazem qualquer discriminação do ponto de vista de deficiência intelectual. Não se diz vacinar-se-ão as pessoas com deficiência intelectual e aquelas que não possuem deficiência intelectual, não. Não, simplesmente se diz das pessoas que têm alguma deficiência intelectual ou sensorial. E aí, quem tem síndrome de Asperger muitas vezes tem questões sensoriais absurdas. Quantas vezes você que tem síndrome de Asperger se viu de óculos escuros e fone de ouvido para poder sobreviver a um determinado ambiente? Então, como é que estão recusando as vacinas? Tem local que só dá vacina para nível 2, nível 3. Algumas cidades está acontecendo isso. Eu me vacinei, eu fui armado para brigar. Não precisei brigar, mas eu estava fantasiadinho de autista, né? Uma camiseta de autismo, 2 bottoms, né? O RG com a anotação do autismo. A pessoa não sabia o que era o CID que constava no meu RG, eu simplesmente falei autismo. Eu fui fantasiadinho de autista. Por quê? Porque autista não tem cara, né? Cadeirante não precisa se fantasiar de cadeirante, mas autista precisa, né? Porque autismo não tem cara e as pessoas discriminam. Fui com o pacote completo, mas eu tive uma colega que numa primeira tentativa foi recusado, na segunda tentativa ela conseguiu vacina. Uma amiga. E mais ainda, em muitos locais estão simplesmente recusando. Sabe qual é a minha recomendação como profissional de direito? Chame a polícia. Faça um boletim de ocorrência. Estão recusando a vacina para você. Vamos judicializar, vamos começar a judicializar. Quem sabe assim muda. Porque todos nós somos autistas. Todos nós somos grupos de risco. Todos nós temos dificuldade com máscara, dificuldade com chegar perto de um local que possa lavar a mão porque tem muita gente. Nós temos uma série de dificuldades aí que as pessoas que não são autistas nem imaginam, mesmo sendo autista leve. Por isso que eu prefiro a terminologia 1, 2, 3, de acordo com o nível de suporte. Ou a terminologia da CID-11, que só estabelece critérios do pensamento rígido, da deficiência intelectual e da dificuldade de fala. Né? Porque autismo é tudo uma coisa só. É um espectro, é um transtorno de um espectro. E se você está no espectro, você não é neurotípico. Acabou. Não importa se a sua inteligência é mais alta, mediana ou baixa. Não importa se você fala bem, como eu falo, ou se você tem dificuldade com fala. Somos todos autistas. E aí? É aquela coisa, né? Só vem as pingas que eu tomo, não vem os tombos que eu levo. Só vem as nossas capacidades e não vem as nossas dificuldades. Judicialize. Faça um boletim de ocorrência, faça um termo circunstanciado, chame a polícia. É a única forma, infelizmente. Muito obrigado.